E aí, pessoal, imagine uma pessoa com um traumatismo crânioencefálico grave a partir de uma fratura do osso temporal, mais ou menos nessa altura aí. O que você acha que vai acontecer? Quer saber as repercussões clínicas de um traumatismo crânioencefálico grave? Fica aí. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Novaes e hoje a gente vai estudar o crânio de uma maneira diferenciada. Vamos estudar ele baseado em caso clínico. Vamos conhecer quem é o nosso caso clínico de hoje. Jonas chegou ao hospital inconsciente, Glasgow 8, após um acidente grave de trânsito. Foi entubado e encaminhado imediatamente à UTI para cuidados e monitoramento dos seus sinais vitais. Exame de tomografia computadorizada do crânio revelou fratura cominutiva na parte escamosa do osso temporal esquerdo, hematoma epidural na direção do pitério, também do lado esquerdo, herniação do lobo temporal esquerdo sobre a tenda do cerebelo, pupilas anisocóricas, midríase do olho esquerdo. Após alguns dias, Jonas finalmente acordou, se recuperava aos poucos do acidente. Agora, já fora de perigo, Jonas relata diplopia e seus familiares observaram um pequeno déficit auditivo. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui. Isso aqui é um crânio humano e vamos relembrar o caso clínico. Então, no caso clínico, houve uma fratura cominutiva na parte escamosa do osso temporal esquerdo. Vamos situar isso aqui. Então, aqui eu tô olhando de frente, tá? Então, esse lado que eu tô vendo aqui para a minha esquerda, na verdade, é o lado direito e esse aqui é o lado esquerdo, tá? Porque eu tô olhando de frente. Mas se eu colocar aqui, ó, então esse aqui é o lado direito, esse aqui é o lado esquerdo. Como ele teve uma fratura cominutiva no osso temporal esquerdo, então a fratura foi aqui. Onde é que tá o osso temporal? Esse aqui é o osso temporal. Na parte escamosa do osso temporal. A parte escamosa do osso temporal é essa parte aqui, tá? Porque o osso temporal é um osso que ele vem aqui para trás também, tá vendo? Só que ele tem uma parte mais fina, que é essa parte aqui, que é a parte escamosa. Ele tem uma parte super rígida aqui, ó, que é a parte mastoidea. E se a gente cortar e olhar lá dentro, a gente vai ver essa parte aqui, que é a parte petrosa, que é a parte super rígida do osso. Muito difícil fraturar essa região aqui, porque é uma parte muito rígida. Nosso caso clínico é o seguinte: o cidadão, ele fraturou esse osso aqui, ó, que é o osso temporal. Essa fratura é uma fratura que, no caso clínico, diz que é cominutiva. O que é isso? Ela é uma fratura que gera vários pedaços. Então, se você pegar aqui um crânio cortado, a gente vê uma estrutura diploide do crânio. Ele tem, ó, uma parte compacta. Tô tremendo aqui, Jesus, tô parecendo uma... Pronto, aqui. Uma parte compacta, uma parte esponjosa e uma parte compacta. Parece um sanduíche, né? Essa disposição dos ossos do crânio, principalmente do neurocrânio, né, é chamada de diploide. Isso é muito importante porque essa parte compacta de fora, ela é muito resistente. Então, quando você tem um traumatismo, né, muitas vezes ela aguenta o impacto e impede, muitas vezes, que a fratura aconteça, né? Mas, obviamente, pode acontecer a fratura e, nesse caso, a fratura foi cominutiva, ou seja, perfurou aqui a estrutura diploide do crânio e formou vários fragmentos. Nesse caso, não nesse osso, que esse osso é o osso frontal, mas nesse osso aqui, que é o osso temporal. Fraturou aqui, a gente vai começar a lesionar estruturas que estão aqui dentro. O que tem aqui dentro? Estruturas do sistema nervoso central, o encéfalo. Só que revestindo o encéfalo, a gente tem membranas. Olha aqui. Então, ó, aqui tá o crânio, tá aqui a pele, né? Tá aqui o crânio. Olha aqui, ó. O que tem aqui, ó, revestindo o encéfalo? A gente tem dura mater. Isso aqui é meninge. É uma parte da meninge, a parte mais grossa da meninge, é super rígida, ó. Tá vendo? É uma meninge chamada de dura mater, tá? Então, aqui é a dura mater. A dura mater é dura mesmo, ó. Vou pegar aqui para vocês verem, ó. Ó como ela é resistente, ó. Tá? Ela é bem dura, bem rígida e ela protege as estruturas encefálicas dentro do neurocrânio. Quando você tem uma fratura, você pode romper ou não a meninge. Se você não rompe a meninge, o que vai acontecer é que os vasos aqui vão extravasar sangue e você vai ter, por exemplo, hemorragia epidural. Ou seja, quando
o sangue, o líquido se acumula aqui, a inflamação se acumula aqui, acima da dura mater, entre a dura mater e o osso do crânio, a gente diz que está acontecendo aqui um edema epidural. Quando vai embaixo da dura mater, é subdural. Só que além da dura mater, a gente tem a pia mater e a aracnoide. A pia mater em contato direto com o encéfalo, com o cérebro, ou com as estruturas encefálicas. E acima da pia mater, a gente tem a aracnoide. Então, são 3 camadinhas. Quando está embaixo da dura mater, é hematoma subdural. Quando está entre a aracnoide e a pia mater, é um hematoma subaracnoide. Aqui que vocês conseguem observar, ó, tá vendo? Grudado no encéfalo, a gente tem a membrana, que também é uma meninge, mas nesse caso aqui é a pia mater, que está com a aracnoide também, que são as estruturas onde a gente encontra os vasos sanguíneos. Então, quando você tem um baque, você tem um traumatismo craniano, traumatismo crânioencefálico, você tem que pensar que tem estruturas aqui dentro que vão sofrer as consequências. Aumenta a pressão intracraniana e fica muito difícil do sangue subir para a cabeça, porque a pressão dentro da cabeça vai ficar muito alta. Uma outra coisa que é muito comum, vocês estão vendo que na parede interna do crânio a gente vê tipo impressões aqui, isso aqui são vasos, ó, tá? Vasos aqui, artérias meníngeas e tal, que estão passando e fazem essa impressão interna aqui. Então, quando você tem uma fratura para cá, esses vasos que estão aqui, eles podem se romper, causando sangramentos, aumentando ainda mais a pressão. Aqui, ó, é a fossa cerebelar de um lado e do outro. Lá, você tá vendo que tem essa estrutura aqui, ó? Essa estrutura aqui é o ponto de inserção da foice do cérebro. A foice do cérebro, ela se insere aqui atrás e na frente ela vai se inserir na crista gália, que é essa crista bem aqui. E aí ela divide os hemisférios cerebrais em lado direito e lado esquerdo. E a tenda do cerebelo é justamente essa região bem aqui, ó, que forma a tenda do cerebelo, que divide o cerebelo do cérebro, dividindo aqui, ó, a fossa cerebelar das outras estruturas encefálicas, ó. O nosso caso clínico diz que houve um hematoma epidural na direção do pitério. O que é pitério? Existem alguns pontos craniométricos que são utilizados como parâmetros, tá? Parâmetros para neurocirurgiões, parâmetros para anatomistas, parâmetros para cirurgião de cabeça e pescoço, como um parâmetro para, de repente, localizar aí as estruturas do crânio. Aqui a gente tem o pitério que é a união aqui da sutura coronal com a sutura esfenoparietal, que é essa bem aqui. Aqui a sutura escamosa e aqui a sutura esfenoescamosa. Então, todas essas suturas se unem bem aqui no pitério. Então, o que aconteceu com Jonas foi isso aí, ó. Aconteceu um hematoma epidural e esse hematoma epidural gerou aí uma pressãozinha sobre a tenda do cerebelo e aí o lobo temporal herniou embaixo na fossa cerebelar, fazendo uma pressão para baixo aí em cima do cerebelo. Ó, só para vocês verem aqui o hemisfério cerebral, ó, tá vendo como o cerebelo e o cérebro, eles são separados, ó? Eles são separados e aqui tem uma tenda chamada de tenda cerebelar, que é justamente essa bem aqui. Então, imagine isso aqui encaixado, ó, tá? Imagine isso aqui encaixado, ele vai ser encaixado assim, tá? Sendo que isso aqui fica aqui dentro e isso aqui fica aqui dentro. A gente tem ainda bem próximo do cerebelo, ó, virando pro outro lado, ó. O que tem próximo do cerebelo? O lobo temporal. Então, o que aconteceu foi que o edema fez o lobo temporal herniar em direção ao cerebelo. Herniou, saiu aqui, empurrou a tenda do cerebelo para baixo em direção ao cerebelo. Beleza? O que isso acontece? Bom, o que acontece é o seguinte, quando esse tipo de coisa acontece, a gente pode comprimir estruturas que não deveriam ser comprimidas. No caso do Jonas, que teve o TCE aí gravíssimo, ele provavelmente nessa estrutura, nessa herniação, aumentou a pressão intracraniana, né? E comprimiu um nervo craniano muito importante, que é o nervo oculomotor. Por que eu sei disso? Porque eu sou adivinha? Não. Diz assim, pupilas anisocóricas. O que é isso? É pupila que está de tamanho diferente. Um olho está com uma pupila de um tamanho diferente do outro.
E por que isso é importante para eu descobrir que é o nervo oculomotor que foi lesionado? Porque o nervo oculomotor é o responsável pela contração e relaxamento das pupilas. É ele que faz a midríase, né, que é a dilatação pupilar, e a miose, que é a constrição pupilar. É ele que faz isso. E o nervo oculomotor é o terceiro par de nervo craniano. E quando ele está aqui no tronco encefálico, né, ele está aqui no tronco encefálico, ele sai do tronco encefálico, ele vai em direção ao olho. E onde é que está o olho? Está bem aqui, né? Aqui, ó, cavidade orbitária aqui, certo? Daqui na cavidade, onde está o olho, a gente vê alguns buraquinhos, vocês estão vendo, ó? Bem aqui, ó. A gente tem um buraco bem aqui e outro bem aqui. Um maiorzinho e um menorzinho. O menorzinho, mais redondinho ali no fundo, ó, é chamado de canal óptico. Daqui sai o nervo óptico, na verdade não sai, entra porque ele é sensitivo. Ele tá saindo do olho aqui e ele entra por esse buraquinho, aí ele vara aqui por esse buraquinho e vai para o cérebro, para o lobo occipital, para processar a informação visual. Mas o nervo oculomotor, ele vem daqui, dessa fissura orbitária aqui, ó, superior. Ele vem daqui, da fissura orbitária superior, nervo oculomotor. Além desse, também tem mais nervos vindo da fissura orbitária inferior aqui embaixo, certo? Muito bem. Provavelmente o que aconteceu com ele, ele foi comprimido. O nervo oculomotor, obviamente, do lado esquerdo. E, consequentemente, ele não é capaz de funcionar adequadamente. E aí o indivíduo vai começar a apresentar dificuldade aí dos reflexos pupilares. Então, olha só. O nervo oculomotor, ele é um nervo que sai ali, aqui do tronco encefálico. Deixa eu mostrar aqui. Ele sai aqui do tronco encefálico, tá? Mais ou menos nessa direção aqui do tronco encefálico ele sai. E quando ele sai aqui na direção do mesencéfalo, ele vai atravessar esse buraquinho bem aqui, ó. Buraquinho bem aqui, tá vendo? Bem aqui, ó. Isso aqui é chamado de fissura orbitária superior. Ó, vou botar aqui dentro pra você ver onde é que ele vai varar, ó. Vamos virar aqui agora. Ó, tá vendo? Onde é que ele sai? Ele sai no olho. E aí ele vai controlar o quê? Musculatura intrínseca do olho, que é a pupila, para constrição e dilatação pupilar. E extrínseca, que é para movimentação do olho, que tá aí dentro também. Aí, olha só. Imagina aqui o tronco encefálico. O tronco encefálico tá aqui, né? Ele tá bem próximo aqui desse buracão aqui, que é o forame magno. Do forame magno para baixo é medula espinhal. Do forame magno para cima é tronco encefálico. O indivíduo que teve um hematoma epidural na direção do pitério por causa de uma fratura do osso temporal, esse hematoma ele vai se acumulando aqui dentro, acima da meninge mais externa, da dura mater. E aí ele vai se acumulando, ele vai empurrando, né, as estruturas encefálicas para o lado. E o que está passando aqui perto? O nervo oculomotor do lado da lesão. Né? Então, o nervo oculomotor que está próximo aí, ó, ele pode ser comprimido. E foi exatamente isso que aconteceu com o nosso caso clínico aí do Jonas. Aí você pensa, bom, depois de um tempo que ele ficou zerado, né, ele acordou fora de perigo, mas ele estava com diplopia, visão dupla. Por que ele estava com visão dupla? Porque oculomotor tem a ver com a movimentação ocular, para a gente ver uma única imagem. E também um pequeno déficit auditivo. Por que ele está com déficit auditivo? Bom, vamos aqui para o cérebro, ó. O cérebro, ele tem o lobo temporal. No giro temporal superior do lobo temporal, a gente tem o córtex auditivo. E o lobo temporal do cérebro está situado próximo, claro, ao osso temporal do crânio. Então, eu tive um baque aqui, eu tive um edema aqui, e, obviamente, as estruturas que estão aqui dentro vão sofrer as consequências. E uma estrutura que sofreu a consequência foi o giro temporal superior do Jonas, pegando aí córtex auditivo. E, consequentemente, é o que aconteceu, é um pequeno déficit auditivo. Por que ele não ficou totalmente surdo? Porque ele tem do outro hemisfério também. E no caso da audição, os dois hemisférios trabalham para a audição acontecer. Então, se eu tenho uma lesão em um hemisfério, o outro ainda está funcionando. Então, provavelmente tem déficits auditivos pequenos e às vezes nem tem.
Bom, pessoal, e assim a gente entendeu o que está acontecendo com o Jonas. Você percebeu que a gente estudou um pouquinho de crânio, um pouquinho de acidentes anatômicos, de forames do crânio, a gente estudou um pouquinho de osso, a gente estudou um pouquinho de nervos cranianos e a gente também estudou um pouquinho de tecido conjuntivo, falando das meninges. Além do mais, estudamos o cérebro, algumas regiões do cérebro, como o córtex auditivo. Perceba, nós não estudamos um único assunto, nós estudamos vários assuntos, todos eles interligados devido a um traumatismo demonstrado por Jonas. Esse método de ensino é um método que a gente chama de estudo baseado em casos clínicos, onde você, ao invés de ficar decorando coisas, decorando nome de forames, decorando nome de estruturas, você aprende tudo isso dentro de um contexto clínico. Obviamente que a gente não esgotou nenhum assunto, nem de cérebro, nem de crânio, nem de nervos cranianos. Mas imagina que a gente faça 10 outros casos clínicos relacionados ao crânio, abordando outras estruturas. Concorda comigo que você vai aprender de maneira contextualizada até mesmo coisas decorebas, como é a anatomia humana? Então, nesse caso, é um método bem legal, é um método muito interessante da gente estudar, onde você já estuda anatomia, fisiologia e histologia, todas eles integradas em caso clínico. Se você gostou e se você sentiu que você aprendeu mais dessa maneira, eu estou lançando um curso online de morfofisiologia humana, baseado em casos clínicos, módulo 1, sistema nervoso. E lá a gente vai estudar todo o sistema nervoso central, todo o sistema nervoso periférico, todos eles baseados em casos clínicos. E além do mais, você ainda ganha um e-book com mais de 70 casos clínicos com gabarito para você tentar resolver, dividido os casos clínicos por órgãos acometidos do sistema nervoso e também você tem casos clínicos na ordem alfabética. Não tem como não aprender. E outra, o teu raciocínio clínico, crítico e reflexivo, para você ser um profissional excelente, vai ficar top das galáxias, nível Grey's Anatomy, Dr. House para cima. Então, se você gostou, eu acho que você pode entrar para conhecer um pouco o curso, entra no site www.profavanessanovais.com.br, vai lá na aba cursos, que você conhece um pouco mais do curso, ou você pode me chamar no WhatsApp aqui, que eu vou te mandar todo o material do curso e o conteúdo programático, e eu posso até te mandar uma amostra desse livro guia com casos clínicos para você. Se você não se interessa pelo curso, mas você se interessa em adquirir somente os livros com os casos clínicos, você também pode comprar o livro separado. Eu vou colocar o link na descrição desse vídeo, tanto da compra do livro quanto da compra do curso. Mas se você for comprar o curso, não precisa comprar o livro, porque o livro está incluído para os alunos do curso. Tudo bem, galera? Estou à disposição e até a próxima. Tchau, tchau!